noite, Pai, já foram, Pai, aleluia, Jesus, entoado, Pai, a Ti, Senhor, louvores, Pai, clamamos a Ti, Senhor, quando chegamos, Pai, neste lugar, Senhor, levamos nossa voz, nossa oração, Pai, diante do Teu trono, Senhor, oh, meu Pai, já entoamos louvores, Senhor, diante de Ti, Pai, nesta noite, Jesus, e creio, Pai, que o Senhor recebeu, Pai, cada adoração, Pai, cada louvor, Pai, dos Teus filhos, Pai, e o meu, Pai, nesta noite, Espírito Santo, oh, meu Pai, agora eu lhe peço, Senhor, prepare, Senhor, o nosso coração, os nossos ouvidos, Pai, para estarmos, Pai, com nossos, Pai, ouvidos sensíveis, para o nosso coração aberto, Pai, para a Tua palavra entrar e penetrar, Senhor, diante, Pai, das nossas vidas, Senhor, toma a vida do pastor, continue abençoando ele, Pai, dando sabedoria, Senhor, cada dia, Senhor, oh, meu Deus, que os ouvidos dele, Pai, cada dia vem estar também, Senhor, sensível, Pai, para ouvir, Pai, a Tua voz, Senhor, tome tudo, Pai, nas Tuas mãos, te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que maravilha, né? Tudo gostoso, porque para mim tudo gostoso é a gente poder sentir essa presença, não é, aleluia, uma igreja cheia de Deus, cheia de pessoas, porque, aleluia, como eu costumo dizer, somente aquela mulher, aleluia, do fruto de sangue foi abençoada, porque ela tocou de maneira diferente. Então, tudo gostoso é quando nós podemos sentir essa presença. Podemos, aleluia, ver, aleluia, o mestre trabalhando na casa. Ele está trabalhando nesta noite. Ele já falou algo no meu coração. Estarei passando aqui antes de começar a pregoar a palavra. Nessa noite ele me deu algo para a nossa irmã Raquel, que está conosco sempre. Louvado seja Deus, meu cunhado, todos conhecem. Quando a nossa irmã acabou, louvava a Deus. Eu vi o Senhor pegando você pelas mãos e Ele começava a trabalhar na sua vida. Ele dizia que grande é o mover dele, Ele vai mudar toda a tua história. Talvez você pode perguntar, mas que história? Talvez a teus olhos, aleluia, não tem mais nada que precisa fazer. Mas Deus manda dizer que Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe para a obra. E tudo que aconteceu até aqui na sua vida não foi por acaso. E se você entender o que Deus quer fazer na sua vida, Ele vai te surpreender nessa terra. Porque, aleluia, Ele tem vitórias também para a sua vida. E eu vi a Deus, aleluia, te tomando pelas mãos e te guiando. E eu aprendi uma coisa na caminhada: não existe nada melhor do que ser guiado por Deus. Quando somos guiados por Deus, toda a nossa história, aleluia, é mudada. Quando somos guiados por Deus, aleluia, tudo aquilo, aleluia, que não só nós sonhamos, mas o que Deus tem sonhado para a nossa vida acontece. E é o que Deus falava no meu coração: Ele vai te surpreender. Porque, aleluia, quando Ele começar, ou dizendo melhor, Ele já começou. Talvez, não sei se você tem sentido, mas Ele já começou. E de acordo, dizendo melhor, com que você se mergulhar diante do Senhor, naquilo que Ele tem na sua vida, Ele vai te surpreender. Ele vai te exaltar. E muitos, aleluia, não vão acreditar o que Ele vai fazer, mas Ele manda dizer que Ele vai fazer. Não só espiritual, mas materialmente também. Ele vai te exaltar. Muito mais do que você imagina. Então continue acreditando. E, aleluia, deixa Deus fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. Porque Ele quer e Ele vai fazer em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia, aleluia, no livro de Isaías. Eu falei, meu Deus, a correria, né? E às vezes você fica assim, não mais deitado. E eu falei, nem separei uma palavra hoje, é bom. E eu peguei a Bíblia, eu chegar aqui na igreja, abri e falei, meu Deus, eu vou pregar onde? Eu não gosto nem de pregar, aleluia. Eu abri de pregar, eu gosto sempre que Deus me dá algo. E Deus me deu algo no livro de Isaías, quando eu abri, foi onde caiu. Eu falei, meu Deus. E esta palavra Deus falou no meu coração, porque, como eu falei, nós, aleluia, precisamos deixar Deus nos moldar. Tem até a ver, né? Porque nós acabamos de entregar, né? Deus testificando através da revelação para a nossa irmã Raquel. E eu olho e vejo que, de acordo que nós deixamos Deus trabalhar em nossas vidas, aleluia, o milagre se cumpre, porque Deus, aleluia, conta conosco. Deus, aleluia, nos escolheu para uma obra. E lindo e maravilhoso é o tratar de Deus na vida do ser humano. Louvado seja Deus. Vale a pena, louvado seja o Senhor. O título lá em cima diz: Isaías é escolhido. Abaixa um pouquinho, por favor. E consagrado para profeta.
Isaías 6, verso 1. Palavra muito conhecida, né? E eu vejo que, aos olhos de Deus, Isaías não estava ainda preparado. Mas Deus, aleluia, se revela para Isaías. Coisa gostosa quando Deus se revela para o homem. Vamos ler, senão a gente vai começar a pregar antes da leitura. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais da porta se moviam com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E vi o rei, o Senhor dos exércitos, mas um dos serafins que voava para mim, trazendo nas mãos uma brava viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto toco os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e purificado teus pecados. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Então disse ele: vá, e disse a este povo: ouvi de fato e não entendei, e vedes a verdade, mas não percebeis. Engordam os corações desse povo, endurece-lhe os ouvidos, e feche-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, e ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se em a ser cerado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assole a cidade e fique-se sem habitante, e na casa não fique moradores, e a terra seja assolada de tudo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Até aqui. Palavra bastante conhecida. O Senhor manda Isaías falar para um povo de coração endurecido. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu vejo essa palavra, aleluia, eu vejo que cada um de nós temos uma missão nesta terra. Às vezes nós podemos pensar: o Senhor só morreu na cruz do Calvário para que eu fosse salvo. Não. O Senhor morreu na cruz do Calvário para que você fosse salvo, sim, mas que você também fosse, aleluia, enviado àqueles que necessitam do milagre. Porque o próprio Isaías diz, em outro texto, né, o Senhor dizendo a ele: como pode alguém ouvir se não tem quem pregue? Ou como pode pregar se não tiver quem ouve? E o Senhor diz em Isaías aqui, quando ele diz, não, ele vira e diz: a quem enviarei? Isaías, aleluia, diz: eis-me aqui, Senhor. A Bíblia diz que Isaías era um homem que vivia, aleluia, no meio de um povo errante, um homem de impuros lábios. A Bíblia não diz, aleluia, do que ele fazia. Ele poderia falar coisas que não agradavam a Deus, né? Não sabemos qual, aleluia, era esta palavra, um homem de impuros lábios. Mas com certeza ele falava algumas coisas que não agradavam a Deus. E vivia também no meio de pessoas que não eram da vontade de Deus. E trazendo para os nossos dias de hoje, às vezes, irmãos, louvado seja Deus, nós temos que nos separar. Tem pessoas que dizem que o povo crente quer ser melhor do que os outros. Não é ser melhor.
não é ser melhor, mas é, aleluia, se santificar. Aumenta um pouquinho, Manuel. Se santificar, louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que somente verá a Deus os santos. E se nós nos santificarmos a cada dia mais, nós vamos ver, aleluias, até mesmo muitas pessoas se afastaram de nós, muitas pessoas não entender a chamada, mas é preciso muitas das vezes, para não nos contaminar, para não, aleluia, pecar contra Deus. E eu creio que Isaías não só pecava por falar alguma coisa, ou por ter os teus lábios puros, mas por também viver no meio de um povo que vivia de qualquer maneira. E esta palavra me leva até Noé. Deus fala no meu coração aqui. Por que Noé foi escolhido por Deus? Por que Deus achou graça em Noé quando pensou em destruir toda a terra? Porque Noé vivia separado. Você vê que Noé vivia ele e a sua família distante. A Bíblia nos relata isso, que Noé vivia para a banda das florestas, das matas, e o povo vivia do outro lado, e diante daquele povo era prostituição, era tanta coisa terrível, que a Bíblia diz que Deus olha dos céus e diz: vou eu acabar com toda a raça humana, vou eu destruir todos, vou eu acabar com tudo. Imagine, se Noé estivesse no meio, ele poderia perecer, por mais que não praticava, mas ele estava no meio. Então a Bíblia diz que nós não podemos ficar no meio de pessoas, aleluias, que não temem a palavra do Senhor. Não podemos ficar no meio de pessoas que é contra a palavra, contradizentes, como diz a Bíblia, pessoas que não executam o que está escrito aqui, porque nós podemos nos contaminar ou até mesmo pecar contra Deus. E a Bíblia diz que quando Deus olha, ele vê Noé. Não fugir da palavra, porque está enquadrado na palavra de Isaías. E Deus se arrepende e dá uma oportunidade. Por isso nós estamos aqui, porque teve alguém, aleluia, que não se corrompeu, teve alguém que não se contaminou, teve alguém que não foi contra, aleluia, a palavra, mas viveu segundo a palavra e chamou a atenção de Deus. Algo especial na minha vida e na sua vida é quando nós podemos chamar a atenção de Deus. Quando Deus olha e diz verdadeiramente: ah, irmão Carol, pegando assim, podemos pegar a nossa ovelha, tem me agradado. Eu ia fazer um mal para alguém, muitas das vezes, irmão, para alguém da nossa própria família, quantas vezes é algo pode vir acontecer pelo pecado da pessoa, e Deus olha para você e diz: eu vou agir porque alguém que tem me agradado, alguém que tem estado na posição. E a Bíblia não é mentirosa, porque ela diz: se vós estiver na minha palavra e a minha palavra estiver em vós, tudo o quanto pedir será feito. E quantas vezes temos clamado por alguém que não está na palavra, que não conhece a Deus, mas através da minha conduta com Deus, através da minha vida diante do altar e da palavra, Deus faz milagre acontecer. Deus responde o sobrenatural. Muitas das vezes acontece na vida de alguém que nunca teve intimidade com Deus. Muitas das vezes pessoas que nunca vêm na igreja. Quantas pessoas muitas vezes estão lá no mundão, quantas pessoas às vezes estão lá dentro do hospital, e você vai lá, ou até mesmo alguém pede oração, ora, e aqui os olhos dos homens não tem jeito e Deus faz, e a pessoa reconhece Jesus. Ela nunca teve encontro, ela nunca teve conhecimento da palavra, mas através da sua oração, através da tua conduta com Deus, o milagre acontece na vida dela, e ela, aleluia, aceita Jesus. Então precisamos a cada dia estar diante da palavra e fugirmos daquilo que contradiz a palavra, que nos faz pecar contra Deus, ou faz Deus, aleluia, não se agradar de nós. Voltando para Isaías, a Bíblia diz que o Senhor aparece para Isaías, e ele diz: ai de mim, Senhor, que vou perecendo.
porque sou eu, um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele teve que ver a glória do Senhor. E a Bíblia diz, como foi, aleluia, lido, que o anjo vai diante do altar e põe uma tenaz e toca uma brasa viva dos lábios de Isaías. E todo o teu pecado e iniquidade foi tirado. Aí olha, aleluia, o novo Isaías. Alguém que antes não tinha condição de ir. E quantas vezes, irmãos, nós olhamos para alguém, amigos, parente, nós falamos, ali não tem jeito, né? Eu olho muitas das vezes, e de coração, eu me orgulho, quando eu era missionário Jéssica, que lembro do começo, tu vai beber sozinho, eu não vou fazer nada, eu não quero nada. Depois veio, eu deixo eu sentado, eu não vou fazer nada. Então quando, aleluia, Deus tem uma obra, ele faz. Quando Deus chama, ele prepara, porque nós nunca vamos ter condição, nós nunca vamos conseguir fazer nada com a nossa força, porque a nossa força vem do Senhor. Mas aí Deus entra, toca nos lábios, restitui o homem e diz: agora, aleluia, quem enviarei? E ele entende. O mais gostoso nesse texto é que ele entende, porque senão aquele povo poderia perecer. E aí diz ele aqui: Senhor, agora eu estou preparado, agora eu estou pronto, envia-me, Senhor. E quantos de nós, irmãos, Deus quer enviar aos campos? Quantos de nós Deus quer, aleluia, que sejamos pregadores para os nossos vizinhos? Quantos de nós Deus quer, aleluia, que sejamos pregadores em nosso trabalho? Quantos de nós que alguém olha e não dá nada e diz, aleluia, que nada? Ou da nossa parentela, e Deus é que faz. Porque, aleluia, Deus, ele surpreende o homem. Deus faz o que ninguém pode fazer. Eu mesmo, quando vim para o Evangelho, eu era muito tímido, né? Eu comecei a igreja batista e um pé na igreja, outro no mundo, misericórdia, novo, adolescente. E quando eu tive uma intimidade com o Senhor, a timidez era muito grande, mas Deus quebrou, porque Deus faz. E ninguém pode fazer aquilo que é para Deus fazer. Tem gente que não. Eu olho e acho lindo. Às vezes nós vemos crianças, né, como a Vitória e outras mais que nós conhecemos, pequenininho, quando você dá oportunidade, canta, que vai te falar. Tem crianças que pregam hoje, mas tem criança que não. E às vezes alguém olha e diz: não vai dar em nada. Às vezes alguém olha e diz: que nada, não vai dar em nada. Meus filhos mesmo, misericórdia. A minha mãe com 14, tem que orar muito, jejuar muito para Deus fazer. Mas às vezes tu pensa: não vai dar em nada. Mas é o que nós pensamos que não vai dar em nada, ele vai dar. Porque, aleluia, é com o braço de Deus, é com a força do Senhor. Aí Deus entra e quebra, Deus entra e faz. Quantas pessoas dizem: eu não tenho como, eu, né? Um dia eu falei com alguém e falei: olha, Deus tem uma obra na tua vida, grande é a chamada, a responsabilidade. A pessoa falou: que é isso, pastor? Ah, não, pastor, deixa eu quietinho aqui, não quero não. Eu falei: não, mas não é você querer, Deus tem. Ah, mas eu não tenho como fazer. Mas não é você que vai fazer, Deus vai entrar e vai fazer. Porque nós não vamos conseguir fazer. De mim mesmo eu não faço. Quantos dias nós abrimos a palavra e parece que não vai sair nada? Quantos dias ficamos? Mas quando nós, aleluia, estamos no lugar de Deus, quando nós, aleluia, nos esforçamos, quando nós buscamos, quando nós jejuamos, nós vimos que as coisas mudam. Você tem mais autoridade, você tem mais, aleluia, fervor, você vê algo diferente acontecer. Por quê? Já aí é o Senhor que trabalha, porque você tem, aleluia, dado lugar. A tua carne tem ficado em segundo plano, o Espírito tem, aleluia, tomado a frente. E é o que precisa acontecer a cada dia na vida da igreja: o Espírito tomar a frente para que se cumpra a promessa, como aconteceu com Isaías. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando o homem se coloca na disposição de Deus, como dependente de Deus, irmãos,
não tem como, aleluia, não acontecer. Porque, aleluia, quantos aí dizem eu sem falar, né? Eu fui em um certo lugar e a pessoa, né, estava pregando, tinha teologia, conhecimento, mas muitas das vezes a pessoa fala e você não consegue sentir alguma coisa. Porque, aleluia, é bom sim, mas muitas das vezes a letra mata, porque muitas das vezes nós, seres humanos, eu tenho estudo, eu tenho curso, eu tenho isso, eu sei falar bonito, e o homem pega o microfone e não fala nada. E às vezes alguém que não sabe falar, alguém que talvez nem estudou tanto, não tem uma teologia, quando pega o microfone, Deus fala, palavra revelada. Deus é um exemplo, aleluia, aonde ninguém consegue entrar, porque, aleluia, simplesmente pregar e falar de Jesus, não é falar bonito. Simplesmente pregar é você entregar a alguém aquilo que Deus quer falar com ela. Muitas das vezes, em ocasiões, a gente entra em lugar e você vai pregar, a palavra vai de encontro à pessoa, tudo aquilo que ela está vivendo, tudo aquilo que ela precisa ouvir. Então não é falar bonito, é falar o que Deus quer, é falar o que Deus manda. Por isso que eu sempre costumo dizer, eu gosto de falar uma palavra que não eu escolhi, mas que Deus colocou no coração. Porque nós nunca vamos conseguir falar bonito, nós nunca vamos conseguir, aleluia, falar algo que vai entrar no coração da pessoa, não. Porque quem convence é o Espírito Santo. Mas quando Ele está falando, através dos nossos lábios, e a palavra vem de Deus, ela entra. Não que muitas vezes vai pregar, não vem de Deus, vem, mas é talvez a palavra que você escolheu. Não, achei esse versículo interessante, eu vou ler aqui. É a palavra de Deus, mas às vezes não vai de encontro ao coração daquela pessoa que está precisando. E a palavra, quando é direcionada, revelada, que você vem, aleluia, e Deus fala no teu coração, você abre a Bíblia, você já sente a presença de Deus, você já sente o mover de Deus, e vidas é alcançada, porque esta é a vontade do Senhor. Nós não estamos aqui, aleluia, para fazer bonito, para falar bonito, nós estamos aqui para pregar o Evangelho, para ir diante deste mundo e dizer que Jesus salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele batiza com o Espírito Santo e que Ele tem os céus para aquele que crê. Como nós lemos a leitura do Tomé, Tomé, olha, esteve com Jesus e diz: eu não creio. Não tem como. E Jesus diz: bem-aventurado, Tomé, é aquele que crê. E você é bem-aventurado porque você crê. Imagina se de nós acreditássemos, nós não devíamos estar aqui. Eu digo por mim mesmo. Quando Deus usou aquele jovem lá em São Francisco, para mim, trocando o pneu do carro, jovem de 20 anos, eu sempre falo isso, quando eu falo sobre a minha volta, não tem como lembrar daquele jovem abençoado. Deus usou aquele jovem, ele olhou para mim sentado lá, trocando o pneu e falou: você é crente. Eu falei: oxe, lá vem burdoada. Parado, afastado, nem tinha parado mesmo. Eu falei: lá vem coisa. Eu falei sim, com aquela carinha, a gente quando está fora, a gente... E ele disse: você faz parte do ministério. Eu falei: meu Deus do céu. Deus nos conhece, irmão. Então por isso que eu estou dizendo, não é falar bonito a palavra. Deus conhece a gente, Deus usa o que Ele quer, Deus faz como Ele quer. Ele falou: vai na minha igreja hoje, porque Deus vai falar contigo. E Deus é tão lindo, que a igreja que Ele era onde eu estava morando, que é o lugar onde minha esposa mora. Olha como Deus faz. Eu nunca esqueci disso. Fui naquela noite lá na igreja, minha cunhada também lá da Rosa, congrega lá, né? E eu nunca vi o pastor dela, pastor da igreja lá. E ele falou toda a minha vida, falou a minha parada, falou tudo. E eu falei: meu Deus do céu, não tinha como segurar as lágrimas, porque Deus ainda fala. Então significa a palavra revelada. Talvez se alguém que fala bonito, alguém que tenta, não, eu vou falar, eu vou pregar aqui. Eu sei falar, eu sei pregar, eu falo bem, eu tenho teologia. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então eu aprendi isso. Muitas pessoas falam comigo: pastor, você tem um curso? Eu tenho básico. Eu tenho básico. E muitos falam: faz uma teologia. Eu não sinto meu coração de fazer. Deixa eu assim, Deus tem que usar, Deus tem que falar.
Se Deus achar na frente que eu devo fazer, Ele vai tocar no meu coração fazer, mas tem que ter um sentido de Deus. Eu não vou fazer um sentido de Deus para agradar os homens, porque eu tenho agradado a Deus, e Deus tem me dado palavras reveladas. Eu tenho entrado no lugar com o pastor Zé, em outro lugar de pregado, e Deus tem falado aos corações das pessoas. Tenho, né, pregado, como também o pastor ali, e coisas que é falado em culto que eu não sei, Deus fala. Então, eu não quero teologia, eu quero a presença, porque a presença de Deus é o que vai fazer a diferença. Se não tiver, aleluia, a presença, a teologia não vai, aleluia, impactar quem está sentado no banco. Se não tiver a presença, teologia não vai salvar. É bom, sim, conhecimento, com certeza, mas se nós lemos também a Bíblia buscar, nós temos conhecimento. Então, aleluia, eu fico na minha vocação, e se Deus tocar mais para frente, eu vou fazer. Se Deus não tocar, eu vou continuar pregando como eu tenho pregado, e salvando as vidas, e profetizando, e dizendo que o Senhor veio para salvar, porque essa é a palavra do Evangelho da Cruz. Deus veio, aleluia, e através da fé das pessoas, elas serão impactadas. Através das fé das pessoas, elas verão a Deus, porque é isso que Deus quer. Deus veio aquele lá da sarjeta, como Isaías, o homem errado, lá no impuro, vivendo no meio de qualquer pessoa. Quem ia querer um homem desse, irmãos? Né? É como dizer assim, hoje em dia, no nosso, nosso país, e outros mais também, a maioria, se alguém é preso e ele sai da cadeia, se ele bate na porta, o preso tem emprego, senão não tem como. A pessoa fica manchada, né? Fica manchado pela sociedade, ninguém quer aproximar daquela pessoa. Não, fulano foi preso, fulano fez isso errado. Agora imagine se Deus fizesse assim. Deus não faz. Aí alguém que nós olhamos e falamos, não tem jeito, eu não sabia nem falar, Deus vai nem pegar isso que eu quero, e assopra o Espírito. É esse que eu vou fazer a obra, é esse que eu vou usar como instrumento na terra, porque Ele disse que Ele chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu olho e vejo Pedro e os discípulos pregando na Bandanápia. Os fariseus, levados a Deus, ele diz, mas com que sabedoria esses homens pregam o Evangelho? Porque, pelo que eu sei, eles são pescadores. Que autoridade é essa que eles pregam essa palavra? Eles viram a autoridade de Cristo naqueles homens que eram pescadores. E quando Jesus chama, Jesus disse, de agora em diante, vocês não serão mais pescadores de peixe, mas de alma. E foram transformados. Até então nós vimos aquele que negou Jesus, mas depois, aleluia, com um sermão, o homem salvava 3.000 almas. Que coisa linda. Por quê? Porque o Espírito entrou. E quando o Espírito entra, ele transforma. Quando o Espírito entra, a vergonha sai. Quando o Espírito entra, o pecado bate em retirada. Quando o Espírito entra, tudo aquilo de errado que nós fazíamos lá atrás, hoje a gente não faz mais. Como diz o livro de Romanos, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu, com certeza, não fiz tanta coisa errada. Quem de nós nunca fizemos? Mas hoje nós fomos transformados pela graça. Hoje nós buscamos a presença de Deus. Hoje nós buscamos cada dia fazer o certo. Hoje nós buscamos cada dia melhorar. E é isso que Deus quer da sua igreja, que nós nos esforçamos para cada dia ser melhor. Aí entra essa palavra, as coisas velhas ficam para trás. Alguém olha e diz, olha só, fulano era vergonhoso, fulano era isso, tem gente que até mais, fulano era brigão, fulano xingava, fulano deu só misericórdia. Rapaz, mas hoje Deus entrou e fez a obra. Para que melhor testemunho do que esse? De alguém olhar para você e dizer, verdadeiramente, aquela irmã, aquele irmão é homem de Deus. Alguém muitas vezes pode ter perguntado, mas por quê? Rapaz, eu conhecia ele ou ela, brigava, jogava no chão, pisava no pescoço, falava palavrão, fazia coisas terríveis, mas hoje Deus habita ali. Oh Jesus, que coisa linda!
E foi assim que aconteceu com Isaías. Foi purificado. E que nós viemos a cada dia querer ser purificado. Mas como eu posso ser purificado? Andando segundo a palavra, buscando a face do Senhor. Dobro meu joelho, fala com Ele de manhã, de tarde, a hora que eu puder falar. Esteja sempre ligado, louvando, jejuando, lendo a Bíblia, porque ela diz também: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes precisamos ler um pouco a Bíblia. Mas eu não sei ler, como às vezes irmão Anjo, outros irmãos. Não, mas eu tenho uma televisãozinha lá, eu vou botar uma passagem bíblica, eu vou ouvir, porque a Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então Deus trabalha, irmãos, e a verdade é que o azeite vai enchendo o vaso, o azeite vai transbordando, e é este azeite, este óleo precioso que faz toda a diferença em nossas vidas. As coisas velhas ficam para trás. Se alguém perguntar: quer voltar para o Egito? Já, maneira alguma. Quer voltar, Luiz? Fazer o que fazia? De maneira alguma. Porque hoje a presença nos inundou, a presença nos transformou, a presença arde dentro do nosso peito, e a cada dia queremos mais, a cada dia queremos crescer na graça, no conhecimento, na força, e profetizar que o Senhor é o Senhor. Aleluia! Vale a pena, e Ele tem cuidado de nós. Que me chama a atenção, irmãos, que poderia só ficar na salvação, não. Quantos de nós temos sonhado, quantos de nós temos esperado o Senhor? Ele tem cumprido, Ele tem feito, porque a Bíblia diz que vós, sendo mal, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu, vosso Pai, não darei bênção àquele que me pedir. Quando você chora, Deus colhe a tua lágrima, Deus luta a tua causa. Quando você sonha, Deus sonha com você e realiza o teu sonho. Quando você às vezes entrega um filho, Deus vai lá e está com as mãos estendidas. Deus é aquele que trabalha para aquele que neles confia. Por isso eu digo, é preciso confiar, vale a pena ter fé, porque bem-aventurado é aquele que crê, porque os que viram não creram. Então vamos continuar crendo, vamos continuar na palavra, vamos continuar como falou Isaías: eis-me aqui, Senhor. Porque às vezes, irmãos, as coisas demoram porque nós fizemos ela demorar. Às vezes Deus fala: olha, está aqui agora. É como você, e você diz: eu não. Eu não quero. Às vezes é vergonha, mas às vezes é preciso também de buscar mais um pouco para a vergonha ficar de lado. Às vezes precisa buscar um pouquinho para a timidez sair e para o Espírito começar a trabalhar. Porque quem não tem vergonha? Quem nunca, louvado seja Deus, né? Não tremeu as pernas, até eu. Eu falo sempre isso. Eu dei risada no dia que nós fomos para a igreja missionária de ano. Quando voltamos para a festividade, o presbítero Ronaldo foi com a gente e ele disse: pastor, a igreja lá, minhas pernas tremeu todinha. Eu falei: fala isso não, cara, porque a minha também treme de vez em quando. Às vezes ficamos caiados, não tá? Tem lugar que a gente se sentiu como em casa, mas tem lugar que não, pastor Zéia, pastor Aline, em outro lugar eu me sinto bem, parece que eu estou em casa pregando. Mas tem lugar que eu vou que eu fico. Mas só que você começa a pregar, falar, e Deus entra, o Espírito entra, você a vergonha fica de lado, mas fica meio acanhado, porque somos ser humano, né? Tememos também falar alguma coisa da gente, porque nós queremos falar de Deus para o povo, porque sabemos que da gente não vai fluir, da gente as pessoas não vão, aleluia, ser transformadas. Então isso tudo às vezes tem a base, mas é o jejum, é a oração, é subida no monte, é, né, nos consagrando, que tira a timidez, e nós ficamos com uma base alicerçada no Senhor. Então vale a pena, que Deus abençoe cada um dos irmãos, vale a pena servir o Senhor e creia em Deus. É as duas palavras que Deus falou nesta noite. E faça como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Cada um dos irmãos, faça uma Raquel, né, como eu falei, Deus tem uma obra, busque, né, cada dia a Deus. Você pode orar a Deus, falar com Ele, eu sei que você fala. Dá lugar a Deus mais na sua casa, deixa Deus trabalhar, porque Ele vai te surpreender, Ele vai fazer. E você vai ver que vai valer a pena. Lá na frente Ele vai parar, olhar e falar: meu Deus, eu nem sabia que o Senhor
tinha tudo isso para a minha vida que Ele vai fazer. Vai trabalhar na vida do teu esposo, vai fazer coisas grandes, vai te dar muita vitória, se você crer e, aleluia, fazer como Isaías também. Eis-me aqui, Senhor, me esforçar para fazer a sua vontade, porque, aleluia, nós estamos em busca dos céus, mas Deus tem vitória aqui na terra. Não podemos dizer que nós não pregamos bem material, mas Deus tem, né? E tem muito, a Bíblia diz, né, que Deus, todo instante, Ele quer nos honrar, Ele quer nos dar o melhor nesta terra. Então, se nós buscarmos, se nós entendermos, se nós nos esforçarmos, Ele vai dar. Depois vai ficar, fique, e nós vamos para os céus, mas vamos também ser abençoados. E tem pessoas que Deus quer instalar o jeito de abençoar, mas Deus quer que busque, como aquele casal, né, irmã? Nós pegamos, né? Fomos em cima, procuramos, mas não fosse violento. Deus falou, se entender, eu vou honrar, vou abrir porta, vou fazer isso, fazer aquilo. Mas tem pessoas que não querem. Começa também, depois desanima. Não podemos animar, porque nós temos que crer. E como disse o Senhor, eu creio. Eu não paro por nada nessa caminhada, eu vou até o fim. Porque além dos céus, Deus vai me honrar nessa terra e vai mostrar que Ele é Deus na minha vida. Que Deus abençoe os irmãos em Jesus. Amanhã, né, o 4, não,